O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, irmãs, que aqui se faz presente nesta Igreja Matriz de São Francisco de Assis, caros internautas que nos acompanham a gente também através dos meios de comunicação, comunidade em geral, povo de Deus. Lembre-se que logo após a ressurreição do Senhor, a Igreja nos oferecia 40 dias consecutivos, nós chamamos de tempo pascal. E nesses 40 dias, a Igreja nos ofereceu uma solenidade, que nós chamamos solenidade da Ascensão do Senhor. Isso é, a subida definitiva do Senhor para o mais alto dos céus. E logo em seguida, uma semana depois, nos ofereceu mais uma solenidade de Pentecostes. Na linguagem da teologia, o dia do nascimento da nossa igreja, onde a igreja nasce naquele cenáculo, juntamente com os apóstolos, entre eles a mãe de Jesus e outras mulheres. E hoje a igreja nos dá mais uma solenidade, que é a solenidade da Santíssima Trindade. Essa adoração a esse Deus uno e trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não três deuses, mas um só Deus em três pessoas. E na quinta-feira próxima, ela nos oferece mais uma solenidade, que é a solenidade do Santo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi. Solenidade perfeita, bonita, lá do século XIII por diante, que aconteceu isso, com o primeiro milagre lanciano. E isso nos faz lembrar o peregrinar desta nossa mãe, a Igreja. Portanto, hoje temos a alegria de celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. Não precisava de forma nenhuma colocar mais essa solenidade, porque todo domingo é solene. Todo domingo é dia de solenidade, que a gente faz memória a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa mãe igreja, como mãe e mestra, ela quer sempre deixar uns pontos de partida para a gente atingir esse alvo final, que é os céus. Bem,
E aqui nos é dado uma leitura primeira do livro do Deuteronômio, Torá, que significa lei. E aqui percebe-se que Deus escolheu um gago de verdade, pior do que eu, por nome de Moisés, e dedicou toda a sua expectativa enquanto Deus a um humano. Esse Moisés, que significa salvo das águas, ele sabia pelos seus antigos pais, antepassados pais, que nenhum ser humano podia ver Deus. E quem visse Deus, com certeza morreria. É tanto que na sarça ardente, quando ele lá estava, Deus falando com ele na sarça ardente, ele ouviu uma voz que dizia anteriormente: tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde pisas é uma terra santa. E tudo isso, quando eles ouviam que era Deus falando com eles, ele colocava o manto sobre o rosto para não ver Deus, porque ele tinha medo de morrer. Engraçado, né? E veja aqui a leitura inicial de hoje, gente. Prestem bem atenção. Moisés falou ao povo dizendo: olha, presta atenção. Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga também de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Qual foi esse acontecimento, gente? Que algo semelhante foi esse que Moisés está nos relatando? É a criação do universo, a criação de tudo que se encerra. Veja a bondade, a grandeza, a magnitude desse Deus nosso, que ao criar o homem do nada, fez tudo para todos. E isso Moisés faz com que o povo da antiga aliança faça um exame de consciência, veja se existe um outro Deus tão grande como esse Deus. Quais foram os deuses pagãos que nem um milésimo fizeram nada? Quais foram os deuses pagãos que criou o céu, a terra, o mar e tudo que se encerra, a não ser o nosso único Deus? O Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, né? Em ordem crescente, tá certo? O importante, meu irmão, é a gente acreditar piamente nesse poder magnífico de Deus. Esse Deus, como diz Padre Fábio de Melo, ninguém explica Deus. Fábio de Melo tem uma canção que fala isso, né? Ninguém explica Deus. Padre Zezinho tem outra canção que diz: sobre Deus eu não sei quase nada, mas o que eu sei é que o Senhor é Deus. Eu acho que isso nos basta. A gente vai querer mergulhar, vai querer entender os mistérios de Deus, aí termina até perdendo a fé. Sabiam disso? Fica lelé da cuca. Os cabelos começam a cair, fica branco, tá certo? Envelhece rapidinho e quer ter a ousadia de querer adentrar no mistério de Deus. Ninguém, meu irmão. Ou você vive essa fé sua em nome da tua própria fé, mas em nome da sua razão, você não vai para canto nenhum. Presta atenção. Olha, existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe no meio do fogo, que eu falei agora há pouco, né, da sarça ardente, como tu ouviste e tenha permanecido vivo? Está vendo? Olha o que é que Moisés está botando para quebrar aqui, gente. Está mostrando aquele povo de cabeça dura que é preciso que eles voltem às origens. É preciso que ele volte a esse Criador de todas as coisas. Depois, reconhece, pois, hoje, e grava em teu coração que o Senhor é o Deus lá em cima no céu
e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Recado dado. Lição passada, né? Isso é interessante. Não existe, gente. Não existe. Qual é a maior dificuldade de um ateu? A maior dificuldade de um ateu é provar que Deus não existe. Ainda fala assim de boca cheia, de alma lavada, eu sou um ateu, graças a Deus. Ah, que negócio é esse? Entendeu? Então é preciso, meu querido irmãos e irmãs aqui presentes, e também que acompanha a gente, compreender melhor essa leitura de hoje. Terminando, diz assim: olhe, guarda as suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos, e depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor Deus te vai dar para sempre. Conselho de pai para filho, gente. Quando ele diz assim, que hoje te prescrevo, significa que Moisés não escreveu a lei mosaica, né? Falando a palavra aqui 2 vezes, né? Não, ele prescreveu aquilo que ele ouviu de Deus, que nós chamamos de tábua da lei. Beleza. Então, o salmo de resposta, salmo que a jovem cantou, tão belíssimo, como sempre ela canta, que diz o refrão: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, gente. Olha, gente, esse salmo de resposta nos dá assim a vontade de querer ser mais cristão, de querer ser mais católico, de querer ser mais padre, mais religiosa, mais religioso, mais consagrado, mais coroinha, mais ministro, mais fiéis, mais povo de Deus. Não dá vontade tão grande, porque nós não estamos seguindo um Deus estranho, mas um Deus presente, um Deus que era, que é e será para sempre. Não é um Deus fantoche, de forma nenhuma, nem fantasma, de forma nenhuma. Então, aí depois veio aquele jovenzinho aqui que nos deu a leitura segunda de São Paulo aos Romanos. Veja a linguagem de São Paulo ao povo romanos. Olha, todos aqueles, plural, que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E aquele que se deixa, agora a minha palavra, e aquele que se deixam se conduzir pelo espírito do maligno, é filho do maligno, filho do cão, do pecado, das trevas. Entenderam? Então é nesse sentido que São Paulo aos Romanos está dizendo isso com toda clareza, gente. Deixe-se conduzir por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Fuja do pecado, como diz São Pedro na sua primeira carta. Logo no início da sua primeira carta, 1 Pedro, vai dizer isso: eis que o inimigo anda por aí rugindo, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firme na fé. E quando a gente tem fé, resiste muitas coisas, gente. Continuando. De fato, olha, vós não recebestes um espírito de escravos, mas para recaídes no medo, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. Esse Abá, ó Pai, me recordo, não quero aqui me exibir para vocês, de jeito nenhum, uns 3 anos atrás que eu estive lá na Terra Santa, Jerusalém, e tinha lá uns garotos, né, um pai, e o pai pegado na mão do pai, ele usou as palavras Abá, Abá. E depois que eu vim entender, sabia já, mas digo, olha, eu vim falando no papai, que Abá significa papai. Ao carinho daquela criança, chama Abá, de papai, está aqui, né? Abá, ó Pai. Então, Deus não nos deu de forma nenhuma, gente, um espírito de medo.
Por que ter medo? O que é que diz a psicologia, gente? A psicologia nos afirma isso. Quem leu e quem é psicólogo por aqui sabe muito bem, estou falando, que o maior medo é o medo do medo. Não é verdade? Para que ter medo? Porque você não vence o medo. Se vence o medo, vencendo você mesmo. Ninguém, meu irmão, é maior do que você. Você nasceu para brilhar. Ninguém ofuscará a sua luz. Tá certo? Não tenha medo de falar isso não. De insistir nisso não. Persistir nisso não. E nunca desistir. Então o cristão de verdade insiste, persiste e não desiste. Não tem para que ter medo. O medo é coisa do maligno. Correto? Vamos lá. Depois ele nos colocou aqui assim outra coisa interessante. Muito boa leitura. O próprio Espírito une-se ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Está vendo? Deus nos testa. O Espírito de Deus nos testa o nosso Espírito para nos atestar. A redundância aqui é ótima, né? Nos atestar que de fato nós somos filhos de Deus. Olha, e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Como é que diz lá a cristologia da Igreja Católica? Somos filhos nos filhos de Deus. Somos filhos no Filho de Deus. Nós somos herdeiro e cordeiro de Cristo. Herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Por aqui, rapidinho. Olha, se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Agora há pouco estava lá uns prestezinhos lá do Carlos Acutis, né? A mãe dele dizendo sobre isso, né? Que o maior medo dela era perder o filho. E ele dizia: minha mãe, não tenha medo de me perder, porque Deus já me ganhou. Entendeu? O nosso futuro santo já está aprovado. Pode só marcar o dia de colocar na um dos altares. Eu tenho medo de perder o meu filho. Ele dizia: minha mãe, não tenha medo de me perder, porque Deus já me ganhou. Se já perdeu para Deus, e quem perde para Deus nunca perde. Porque Deus, ninguém de nós somos emprestados por um tempo. Ninguém está aqui por estar. Somos emprestados, gente. Beleza. Vamos para o Evangelho rapidinho? Olha. Aqui tem uma leitura pequena, somente 4 versículos, do capítulo 28 de São Mateus, que vai nos falar exatamente isso que eu acabo de falar. É só complementando. Aqui. Os 11, padre, não era 12 discípulos? Era, meu querido. Era, minha querida, era 12. Mas tu não fugiu? Ou não se matou? Que foi Iscariotes? Ele não quis receber a salvação que vem de Deus. Se matou. Quando a gente tem medo de nós mesmos, a gente se mata. Os 11 discípulos foram para a Galileia. Galileia dos pagãos. Lugar que Nosso Senhor suou. Trabalhou diuturnamente para ver se conseguia convencer aquele pessoal da Galileia ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Isso ele falou para Maria Madalena: vá a Galileia dizer meu irmão que lá ele irá me encontrar. Lembra aquela história, certo? Então, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, o que eles fizeram? Com medo, prostraram-se diante dele. Não medo enquanto medo psicologicamente falando, mas um respeito que ele tinha, a alegria era tão grande que ele não sabia o que fazer, simplesmente prostraram-se diante do soberano, diante do Rei dos Reis. E ainda assim, mesmo assim, alguns ainda duvidaram que era Jesus. Então Jesus
aproxima-se e fala a cada um deles, dizendo: olhe, última chamada, viu? Preste atenção. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Toda a autoridade. Portanto, aqui eu usou aqui o indicativo, né? Portanto, ide, indicativo, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Todos, como diz o Papa Francisco. Todos. Tá certo? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Além de batizar, ou depois do batismo, ensine a observar todas as leis que eu ordenei. Já fui, já estou indo. E eis que eu estarei com vocês todos os dias até ao fim do mundo. Então, não tenhas medo, eu estou contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paz e bem.